Evangelho de João, capítulo de número 4, e versículo de número 4. Glória a Deus. Ele não desiste de você. Né, Anderson? Graças a Deus. 4:4 ou 4x4, tração nas 4. João, capítulo 4, versículo 4, disse: E era-lhe necessário passar pela província de Samaria. Podem sentar. Meus queridos irmãos, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que acomodou as montanhas nos seus devidos lugares, que estabeleceu as estrelas na expansão do universo, aquele que fez o sol, a lua e todos os demais elementos do universo, se fez homem e habitou entre nós, com um propósito único e exclusivo, como dizemos aqui no domingo próximo passado, buscar e salvar aquele que se havia perdido. E ele, ao vir a este mundo, que ele mesmo havia feito, que ele mesmo havia criado juntamente com seu Pai e com o Espírito Santo, ele tinha um cronograma para poder realizar, uma agenda a cumprir. E aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada sabem que, quando a Bíblia coloca algo tão especificamente como no caso desse versículo 4, a necessidade de passar em um lugar, significa que aquilo já estava pré-determinado, que já na eternidade havia sido organizado e agendado para aquele dia, mês, hora e lugar, para que o Filho de Deus por ali passasse. Era necessário passar por Samaria. O que era Samaria? Samaria era uma província, a sua capital, edificado sobre uma montanha chamada pelo nome do proprietário, que era Samer, ou Semer. E então, Onrim, que era o pai de Acabe, edifica a cidade de Samaria. E esta cidade de Samaria tornou-se a capital do reino de Onrim, no tempo de Acabe. E esta capital também fora destruída no ano 722, antes do nascimento de Jesus, pelos invasores assírios que levaram cativo as tribos que estavam do lado norte das terras de Israel. A cidade foi entregue a muitos outros imperadores e muitos outros conquistadores passaram por ali. Na época de Jesus, havia uma mistura de pessoas, que os assírios praticavam o tipo de uma destruição étnica nos lugares onde eles conquistavam. Por exemplo, eles conquistavam um reino, então eles transportavam os moradores daquele reino para uma outra parte, para uma outra região, e a outra região que eles conquistavam, eles traziam aqueles moradores para aquele lugar, fazendo com que os moradores perdessem aquele amor patriota, o amor pela terra, o amor pelo lugar onde nasceu, o amor pelo lugar onde cresceram, e tornavam pessoas sem identidade, vazalos, pessoas sem qualquer meio de adaptação, e eles iam para estes outros lugares e ali iam se desenvolver. Eram mais ou menos esses brasileiros que torceram para a Argentina ontem. São pessoas assim, apátrias. São pessoas que não têm realmente amor ao torrão de terra, aonde eles nasceram, aonde eles cresceram, lugar aonde eles
conquistaram as suas vidas, conquistaram a sua carreira profissional, conquistaram a sua família, criaram os seus filhos. É mais ou menos nesse perfil que vai a questão. Então, Samaria tornou-se uma terra de pessoas que habitavam, mas que não eram dali. Eram pessoas que estavam vindo de outras partes, trazida, e aquela mistura de pessoas tornou-se um lugar realmente inóspito para o progresso do evangelho, para o progresso do judaísmo. Tanto é que há uma inimizade estabelecida entre os samaritanos e os judeus. Primeiro porque os samaritanos tinham uma religião falsa. Eles adoravam vários deuses, tinha um monte, o Monte Gerizim, como sendo o monte da adoração, estava com a fé em um poço que Jacó supostamente havia cavado, e era um povo assim que eles não tinham qualquer afinidade com a religião judaica, eles não eram aceitos pelos judeus, eles eram colocados em uma posição inferiorizada aos judeus. Tanto é que a Bíblia diz que eles eram inimigos, e a Bíblia diz, porque os judeus não comunicam com os samaritanos. Em uma certa ocasião, Jesus está caminhando para Jerusalém e passa pela aldeia de samaritano, e os samaritanos não os receberam. 2 discípulos que seguiam a João Batista, que era aquele profeta estressado da beira do Jordão, e que eles eram legalistas aos extremos, que era o caso de Filipe e também João. Eles disseram: quer que nós peçamos que desça fogo do céu e mata esses samaritanos? Então Jesus os proibiu que o fizesse, para que vocês tenham noção mais ou menos como era o relacionamento entre samaritanos e judeus. Em outra ocasião, Jesus também conta uma parábola de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. E Jesus contando, ele disse que veio o sacerdote, vendo o semi-morto ali, passou de lado. Veio também um levita e vendo aquele homem ali espancado e ensanguentado, passou do lado. Ou subia um samaritano e, vendo o homem ferido, untou as feridas com azeite, colocou aquele homem na sua cavalgadura e levou para o pronto-socorro. E chegando lá disse: olha, cuida dele, aqui estão umas moedas, um pagamento adiantado, e se a conta ficar maior, coloque tudo na minha conta, quando eu voltar eu pago. E Jesus pergunta para aquele homem que tinha feito uma pergunta: quem é o meu próximo? Jesus disse: quem foi o próximo dele? E aquele judeu disse: aquele que usou de misericórdia. Ele não disse o samaritano. Por quê? Para ele seria uma afronta identificar. É mais ou menos as pessoas hoje em dia na mídia, principalmente a mídia, quando vê uma obra do governo, eles jamais dizem que foi o Bolsonaro que fez, né? Eles sempre dizem: aconteceu por acaso, foi um relâmpago que caiu, uma trovoada que aconteceu, mas não vamos dar ibope. Assim aconteceu naquele momento, não vamos dar ibope para samaritano. Esta rixa, esta briga permanecia. Agora, olhando para a agenda de Jesus, Jesus está chegando já no final do seu ministério. E ao chegar no final do seu ministério, para ir a Jerusalém, ele tinha que passar por Samaria. Deus havia colocado na agenda de Jesus a sua ida até Samaria. Ele deveria passar por ali. Mas passar por Samaria por quê? Esta é o tema desta palavra dessa noite. Passar por Samaria? Por quê? Passar por Samaria? Por quê? Simplesmente porque Deus tinha colocado na agenda de Jesus o passar por Samaria. Você está olhando para mim e eu estou olhando para você. Se você notar, aquilo que aconteceu com a sua vida estava também já agendado por Deus. Jesus passou por sua vida. E passou por sua vida por quê? Porque na eternidade já estava registrado que um dia ele passaria pela sua vida, tocaria no seu coração, mudaria o seu destino, transformaria o seu futuro e te daria esperança para viver uma vida plena na presença dele. Se você assim o crê, levanta a tua mão e adore a ele, porque um dia ele passou por tua vida também. Agora, passar por Samaria.
Jesus poderia passar em muitos outros lugares, mas por Samaria, fazer o que lá? Um povo ruim, um povo misturado, um povo sem religiosidade genuína, um povo inimigo dos judeus. Por que passar em Samaria? Notou que Jesus procurou os lugares esquecidos, as terras arruinadas, os locais mais ermos para ali estar? Ele foi a Jericó. Jericó era a cidade da maldição. Josué amaldiçoou a cidade. Ele disse: aquele que reedificar essa cidade, com o seu filho primogênito, ele vai lançar os fundamentos, e com o seu filho caçula, ele vai colocar as muralhas. Era uma cidade da maldição. E Jesus foi em Jericó. Por que ir em Jericó? Lá tinha Bartimeu na entrada e Zaqueu lá dentro, que precisava de um encontro com ele. Jesus passou também em Emaús. A palavra Emaús significa gente desprezada. 2 discípulos desesperados e tristes, cheios de depressão, iam em direção às suas casas. Havia saído de Jerusalém, ia. No meio do caminho, Jesus se fez ao lado deles e pergunta: o que é que vocês vinham discutindo pelo caminho? E se você porventura é forasteiro, peregrino, estrangeiro, não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, varão aprovado por Deus, ele foi condenado, crucificado. E Jesus dizia: conta mais. E eles continuaram contando até chegar no lugar onde o caminho fazia uma bifurcação. E Jesus fez menção que ia para a esquerda. E eles olharam para o dia, viram que o dia estava chegando tarde, disse: vem, fica conosco. E Jesus vai e entra na casa deles, ali em Emaús, uma aldeia pequena, desprezada, com gente desprezada. E quando partiu o pão, os olhos dele abriram e ele disse: será ele. Ele vai aonde as pessoas necessitam. É por isso que ele passou em Samaria, e ele passa na sua vida nessa noite. Se você tem necessidade dele, saiba que ele de passar pela sua vida. E é hoje. E por que passar em Samaria? Um lugar onde as pessoas eram inimigas declaradas. E em Samaria, Jesus tinha uma agenda. Agenda com o governante da cidade? Não, senhores. Agenda com uma personalidade? Não, senhores. Agenda com aquele que tem milhares de seguidores no Insta? Não, senhores. Jesus tinha uma agenda com uma mulher. Ela não sabia. Ela desconhecia completamente. Ela jamais imaginava. Era uma cidadã samaritana, que podia simbolizar a situação espiritual e moral de toda a Samaria. Jesus tinha uma agenda ali. E aquela mulher, e se você é leitor da Bíblia, vai ver que ela ia buscar a água no poço na hora que o sol estava mais quente. Quem sabe já para evitar a falação das outras mulheres. Porque quando as outras mulheres vissem ela e dizer: ó, diga com quem você está e eu digo que você é. Então ela ia sozinha. E era um ofício das mulheres todos os dias irem até o poço para retirar água. E era costume aquela mulher ir tirar água naquele horário. Notou que Jesus não atrasou, mas Jesus adiantou. Se você ler o texto, você vai entender que ele, chegando, assentou à beira do poço. Ele chegou primeiro. Jesus nunca chega atrasado na agenda dele, ele chega sempre primeiro.
Quem sabe você está dizendo, pastor, o meu socorro ainda não chegou, a solução para a minha vida ainda não chegou, pastor, a porta ainda não abriu, pastor, a saúde não veio, aquilo que eu sonhava não aconteceu. Oh, segura que eu quero te dizer uma coisa, Jesus sempre chega na hora certa, na hora da agenda dele, a coisa acontece. Aleluia, ele chegou. Na eternidade já estava marcado aquele encontro. E ele chegou. E interessante também é que os discípulos o deixou ali e foram à cidade para comprar comida. E aí então, a pessoa por quem Jesus esperava, chegou. Lá vem ela. Um cântaro no ombro, cabeça baixa, vestido longo, um véu na cabeça, como trajava as mulheres daquela época. Lá vem ela em direção ao poço. Tranquila, porque ela sabe, este horário ninguém vai me incomodar, ninguém vai me discriminar, ninguém vai lançar no meu rosto o meu ofício. O ofício dela era aquele ofício mais antigo da raça humana. Lá vem ela. Chega no poço, cabeça baixa, nem nota quem está ali. Ela está tão focada, tão determinada naquilo que foi fazer, que ela... E é difícil uma mulher focada, mas ela está focada. Quando eu falo que é difícil uma mulher focada, porque você vai com elas no comércio, elas descem todinho o estoque de sapato que tem lá na loja e não leva nada. Então é difícil ver ela focada. Ela está tão focada naquilo que ela vai fazer, que ela tira a água, e quando ela junta o cântaro para poder retirar-se do poço, ela escuta uma voz que disse, mulher, dá-me de beber. Mulher, dá-me de beber. Se Jesus não iniciasse a conversação, porque sempre a Bíblia não é o homem buscando a Deus, a Bíblia é Deus buscando o homem. Não é o homem que faz o passo inicial, é Deus que sempre dá o primeiro passo em direção ao homem. Você só está aqui porque um dia você foi capturado por Deus. Foi Ele que deu o primeiro passo em direção à sua vida. Foi Ele. E Jesus disse, mulher, dá-me de beber. Aquele que criou as fontes de águas. Aquele que fez brotar os mananciais. Aquele que criou os aquíferos por todas as partes. Disse, mulher, dá-me de beber. Dá-me de beber. Só por 2 vezes Jesus pediu de beber. Para aquela mulher no poço de Jacó e na cruz quando ele disse, tenho sede. Somente 2 vezes ele está com sede. Mas estaria ele com sede ou ele aproveitou o momento para travar uma conversação com aquela mulher? Passar em Samaria por quê? O objetivo estava sendo alcançado. A mulher, ao invés de dar água a quem tem sede, ela deixou aflorar o quê? A inimizade, a rixa, o ódio. E ela, ao invés de pegar a água e dar a Jesus, ela vai e disse, como sendo tu, judeu, me pede água a mim que sou uma mulher samaritana. O que vem primeiro? A Bíblia disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o que estava cheio no coração daquela mulher? O seu ódio, a sua indiferença, a sua forma do trato com os judeus. Jesus agora tem um compromisso maior, quebrar esta capa tão grande de
guerra cultural, de guerra, de ódio estabelecido naquele coração. Jesus precisa quebrar aquilo, porque ele na eternidade tinha marcado este encontro e ele não ia perder essa oportunidade. E ela disse: Senhor, sendo tu judeu, me pede água. Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo água, tu lhe pedirias, e ele lhe daria águas vivas. Dá para você perceber o amor de Jesus? Dá para você entender como que ele está trabalhando o coração daquela mulher? Aí ela disse: porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu deste poço e também os seus animais? E continuou dizendo: vós judeus dizem que deve se adorar lá em Jerusalém. Nós adoramos neste monte. Jesus disse: mulher, a hora vem, que nem neste monte adorareis e nem em Jerusalém. E continue aquela conversação. Até o ponto que ela disse: Senhor, o poço é fundo e aonde o Senhor tem águas vivas? Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem. Ela disse: não tenho marido. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, já teve 5. E o que tem agora não é seu. Não tem marido. Você pode notar a vida daquela mulher? As decepções, as desilusões amorosas, o coração ferido, a alma batida. Ela era uma derrota em pessoa, sem contar as marcas que a vida lhe havia posto, as feridas que havia estado no seu coração durante todo este período. Mas Jesus está passando em Samaria. Aquele que é médico, curador da alma, está passando em Samaria. Está tendo uma entrevista com ela. Ela não sabia o que estava para acontecer. Ela olhou para Jesus e disse: vejo que tu és profeta. E aí fala da adoração. E ela disse: quando o Cristo, o Messias vier, ele nos dirá toda a verdade. E Jesus disse: sou eu que estou falando com você. Sou eu que estou falando com você. Ela deixou o cântaro ali. Deixou o cântaro. Correu para a cidade e disse: vem ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? E ele é introduzido no seio da cidade e fica mais 3 dias ali e muitos se converteram. Passaram em Samaria por quê? Por causa da samaritana. O roteiro de Jesus passava por lá. Era necessário passar na tua vida. Era necessário passar na minha vida. Era necessário vir até onde eu estava. Passar em Samaria por quê? Por causa dos seus discípulos. Por que os discípulos? Que tinha que ver os discípulos? Era fazê-los pisarem em terras de inimigos, mas dar a eles uma lição. Qual era a lição? Jesus disse: levantai os olhos e vede, os campos estão brancos para a ceifa. É muito fácil falar: levante os olhos e veja, em terra judaica, os campos brancos. Agora, entre os samaritanos, como dizer isto? Que os campos estão brancos. O que é que Jesus está dizendo?
Jesus está dizendo, o meu evangelho, a minha mensagem, ela não tem fronteira, ela não respeita culturas, ela não respeita inimizades, ela arrebenta o ódio, destrói as muralhas, quebra as fortalezas e tira o homem do pecado para dar a ele salvação perfeita. Era necessário passar em Samaria para dar uma lição aos discípulos. Eles tinham que saber que no projeto de Jesus, não só eles estavam incluídos. No projeto de Jesus, todos estavam incluídos. E ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. E depois ele disse, em Atos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha. Jerusalém, olha Jerusalém. Samaria, olha Samaria. Toda a Judeia e até os confins da terra. Até no aeroporto internacional em Belo Horizonte, aeroporto dos confins. Pregar o evangelho, anunciar. Então o que ele está dizendo? A minha palavra, ela quebra barreira, ela ultrapassa fronteiras, ela quebra a linguagem, ela quebra a cultura, ela quebra os modos, ela quebra os costumes, ela coloca ponte aonde tem abismo, ela ultrapassa as montanhas, atravessa os vales, penetra sobre as selvas, sobe nos Alpes suíços, desce até mesmo nos Países Baixos. A minha palavra vai para o continente da parte norte, vem para a Centro-América, vai para a América do Sul. A minha palavra não conhece fronteiras. É isso que Jesus está dizendo. Vou passar por Samaria, vou passar aonde for necessário. A minha palavra vai chegar. Aonde estiver um, a minha palavra chega. Era uma lição. Eles tinham uma mentalidade legalistas, nacionalistas, ao ponto de pensarem somente neles. Jesus está dizendo, pensem também nos samaritanos. Pensem também nos samaritanos. E a Bíblia disse, Atos dos Apóstolos, e Filipe desceu a uma cidade samaritana e pregava o evangelho. E muitos sinais eram realizados. O diácono Filipe, como eu precisava de um diácono como esse. Pregava o evangelho em Samaria, uma cidade samaritana. E houve um avivamento, e muita gente se converteu, ao ponto de que depois mandaram para lá Pedro e João, e impondo as mãos sobre os samaritanos, eles recebiam o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Jesus está dizendo a você e a mim, não é somente a tua casa, não é somente o teu bairro, não é somente a tua cidade, é também as outras, em todo lugar, aonde houver alguém, há uma agenda de salvação para ele. O campo é o mundo, levantai os olhos e vede que o campo está branco para a ceifa. Passar em Samaria por quê? E Jesus disse, este evangelho será pregado em testemunho a todo mundo, a toda parte, será pregado. Graças a Deus, que Ele não deixou as nossas vidas de fora. Ele passou por nós. Quem sabe nós já estávamos até
resistente como aquela samaritana. Ah, mas ser crente, esse negócio de ficar dando glória a Deus e aleluia. Quem sabe nós estávamos resistentes, como muitos dizem, eu vou ter que deixar de tomar minha cachaça? Eu vou ter que deixar de tomar as minhas cervejas? Eu vou ter que deixar as minhas baladas? Ah, não. Fizeram o apelo a você, quer entregar a sua vida para Jesus e você resistia. Não sabia você que Jesus estava passando e você não podia perder aquela oportunidade. Aí num descuido que você deu, um descuidozinho, algo que você disse, vou lá, quem sabe? E Jesus disse, agora ele vem. Foi a hora que ele jogou a linha com um anzol grande e te fisgou. Aí você veio, e aí ele te pegou, te encheu de alegria, de vida, perdoou os seus pecados, lavou a sua alma, escreveu o seu nome no livro da vida e te encheu de paz para viver com ele todo dia da sua vida. Aquela samaritana experimentou tudo isso, e você também. Nada mais tornou tão amável para você como aquele encontro. Passar por Samaria, por quê? É nos lugares que nós não pensamos que Jesus tem os seus tesouros escondidos. É nos lugares mais difíceis. Nos lugares onde você diz ali, como disse Natanael, pode vir alguma coisa boa da Galileia? É daqueles lugares que você diz ali, no mão divina? Não acredito. Lá no Água Branca 2, também não acredito. Nos lugares mais difíceis, que você acha que ali não vai acontecer nada. É lá, naquele lugar que Jesus passa, e lá ele consegue garimpar pepitas de ouro, de diamante, para a sua coroa, como aconteceu com você. Ele passou em Samaria. E ele mudou a história, não somente daquela mulher. Porque se você ler o versículo de número 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que avivamento naquela cidade. Que transformação naquela cidade. Era necessário passar em Samaria. Eu quero te dizer que a agenda da tua vida não está nas tuas mãos. A agenda da tua vida está na mão de Deus. É Ele que determina o que acontece, o que acontecerá e o que aconteceu. Então pare de reclamar e diga, Senhor, eu continuo acreditando que uma hora o impossível vai acontecer. O milagre vai chegar. E eu mais uma vez cantarei um cântico de triunfo. Ele não desistiu de você. Era necessário passar em Samaria. Aquela mulher foi salva. Aquela cidade foi impactada com a presença de Jesus. A sua vida também. Há um momento marcado pelo próprio Deus, que algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Uma mudança total e radical. Um momento especial em que Jesus virá com toda a sua graça sobre a tua vida e mudará muitas coisas que você anela e deseja.
E muitas pessoas, agora veja bem, aquela mulher era conhecida como a mulher da vida fácil da cidade. Mas agora, para Jesus, ela já não era mais essa mulher da vida fácil. Para Jesus, ela era agora a missionária samaritana. A mulher que iria lá, ia trazer a multidão da cidade para ver este homem que revela o futuro. Muitas pessoas, quem sabe, até desprezam a sua vida, até despreza você pela sua vida que é. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus está dizendo, estou te vendo como um missionário, estou te vendo como um missionário, estou te vendo como alguém que vai levar a minha palavra, que vai atravessar lugares, que vai entrar em outras partes, e que muitos ainda irão acreditar em mim através da sua vida. É necessário passar em Samaria. Por quê? Porque quando ele passa, o lugar não fica como era. Há uma mudança. Aonde Jesus passa, há uma mudança. Aonde ele chega, a tristeza vai, a alegria vem. O gozo inunda a casa. A casa que vivia de planto, agora vive de canto. Por quê? Porque a alegria de Jesus invade aquele lugar. Aonde ele chega, o doente recebe a cura, o prisioneiro recebe a liberdade, as cadeias são rotas, as algemas são quebradas, e aquele que estava em estado moribundo, levanta vivo cantando e dizendo, Senhor, visitou Samaria, visitou a minha vida. Era necessário passar em Samaria, por quê? Porque ele queria deixar o registro na história. Se ele não tivesse passado em Samaria, nós não teríamos esse registro. Quantas mulheres que não têm sido abençoadas e alcançadas simplesmente pela leitura deste capítulo 4. Quantas mulheres que um dia, no momento de desespero, de angústia da alma, a sua vida no seu particular amoroso não funcionou, e ela leu este capítulo 4 e pensou, Senhor, se pode acontecer algo bom com a samaritana, eu creio que pode acontecer comigo, e muitas delas entregaram a vida para Jesus, e hoje servem ao Senhor em muitas partes do mundo. Quantas? Quantas? De uma mulher que ouviu seu testemunho, que já estava desanimada da vida, pensando colocar um ponto final na sua vida em cometer um suicídio. E ela sai da cidade aonde ela mora, e ela vai para uma outra cidade em um outro estado, comprou uma grande quantidade de remédios, e foi para um motel, alugou um quarto de hotel, entrou naquele quarto e pensou, tomo todos esses comprimidos, coloco um ponto final na minha vida, porque não é vida isso que eu estou vivendo. Tudo estava acabado e terminado para ela, já não havia mais solução alguma, estava abandonada, e estava com câncer, em estado terrível. Ela disse, ninguém se preocupa comigo, a minha vida não tem valor, não tem sentido. E ela disse, hoje eu coloco um ponto final na minha vida. E lá no quarto daquele hotel, muitos hotéis que você vai, você pode até encontrar aquele Novo Testamento dos Gideões Internacionais na cabeceira, no criado mudo ali. Ela olhou para aquele Novo Testamento e disse, nunca peguei um livro desse na mão, vou ver se tem alguma coisa que pode mudar a minha vida, pode mudar o meu destino. Antes de fazer essa loucura que quero, vou ler alguma parte, não sei como ler, e abriu quem sabe ao esmo, e sabe aonde ela estava lendo? Capítulo 4, a samaritana. E sabe o que ela disse? Se foi possível para ela, é possível para mim também. Aquela noite houve festa no céu, porque mais uma vez ele passou em Samaria. Quantos foram os necessitados? Ele passa por Samaria. Por quê? Porque aonde ele passa, milagres acontecem. Aonde ele passa, libertação chega. Aonde ele passa, salvação chega. Era necessário passar em Samaria. E é necessário
passar na tua vida nesta noite. Ah, pastor, eu não preciso mais de salvação, porque eu já sou salvo. Pois bem, mas você precisa muitas de outras coisas. Há muitas outras coisas que você precisa, que você necessita, que você quer, que você batalha. Você quer ser melhor, você quer ter uma vida melhor, e você quer viver melhor com Deus e para Deus. Você tem esse desejo na alma, e Ele está passando nesta noite, olhando para você, olhando para mim, e dizendo: vou passar na tua vida nesta noite, e nunca mais você será o mesmo. Ficamos em pé, por favor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 4. E era necessário passar em Samaria. Foi necessário ele passar na sua vida. É necessário ele passar mais uma vez hoje. Primeira vez ele passou trazendo-nos salvação. Segunda vez ele passou nos batizando no Espírito Santo. E todas as vezes que ele passa, algo novo, algo grande, algo poderoso acontece comigo e com você. A samaritana mudou a sua vida e mudou a história da cidade onde ela morava. Essa é uma história da graça. É uma história em que só acontece quando na equação existe Jesus. Quando Jesus está incluído na equação, então há uma mudança total e perfeita. Você pode convidá-lo para áreas da sua vida, aonde está acontecendo alguma crise, algum problema, e você pode dizer: Senhor, passa na minha vida nesta noite, muda aquilo que está desorganizado, desarranjado, muda, transforma, faz novo, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo.